Vamos voltar então a falar com o Luca Bassani para falar de um outro conflito agora, Luca. Enviado dos Estados Unidos se reúne hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Trump afirmou que Rússia tem as cartas para negociar o fim da guerra. É por aí, Luca? Quais seriam essas cartas que foram citadas por Donald Trump? Olha, Lívia, os últimos 2 dias tem sido uma troca de farpas constante entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump após o presidente norte-americano ter chamado o mandatário ucraniano de um ditador sem mandato, dizendo que ele tem interesse em continuar a guerra e que apenas Trump e os Estados Unidos podem colocar um fim neste conflito do leste europeu. Apesar de não ter sido convidada para a primeira cúpula de paz, entre os Estados Unidos e a Rússia, que foi realizada na Arábia Saudita mais cedo esta semana, os americanos enviaram um enviado especial, o general Kellogg, para Kiev, para se encontrar pela primeira vez também com o presidente Zelensky e outros membros do governo ucraniano. Todavia, Donald Trump disse que pouco depende da Ucrânia a resolução desse conflito, já que a Rússia já tem todas as cartas na mesa e que a própria resolução do conflito caberia apenas a Vladimir Putin e a Donald Trump, que inclusive têm conversado de forma mais frequente para se encontrarem num futuro próximo. Não foi ainda especificado quando isso aconteceria, mas está em aberto um encontro tanto em Moscou quanto em Washington entre os dois presidentes. A grande questão é como Donald Trump resolveria toda essa problemática sem a presença do país invadido, já que a Ucrânia, por mais que dependa muito dos fundos norte-americanos para continuar guerreando, caso não decida baixar as armas, continuaria em um conflito sem a finalização do mesmo por mais de 3 anos. Inclusive, Donald Trump ontem fez uma acusação de que 350 bilhões de dólares teriam desaparecido, dinheiro que foi enviado à Ucrânia. Todavia, grande parte deste dinheiro, na verdade, não chegou à Ucrânia, segundo o Instituto de Ciências Econômicas de Kiel, aqui na Alemanha, que diz que cerca de 115 bilhões de dólares foram enviados à Ucrânia, ou seja, uma cifra muito menor, mas que acabou sendo de fato utilizada para a guerra. O desconforto é generalizado aqui na Europa entre os líderes da União Europeia, até mesmo fora dela, se considerarmos a Turquia, se considerarmos o Reino Unido e a nova administração Donald Trump, que parece que adotou uma postura pró-Rússia neste momento e estremece as relações transatlânticas, colocando em risco não só o futuro da Ucrânia, que provavelmente terá as suas fronteiras, a sua configuração territorial redesenhada, mas também terá uma mudança expressiva na dinâmica geopolítica entre aliados históricos, que obviamente trata-se da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da América, agora preocupado com outras questões e também com sua postura um pouco mais próxima da Rússia e de outras lideranças autoritárias mundo afora. Obrigada, viu, Luca Bassani? Bom trabalho por aí, tá? Ellen, tá aparecendo o seguinte, para os amigos, dá-lhe taxação, sem muita conversa. Para aqueles que eram, talvez, inimigos, não muito próximos de Donald Trump, negociação, conversa, vamos colocar essas cartas sobre a mesa. Qual que é a intenção de Donald Trump com isso? Olha, essa história... é que o Donald Trump ele tem uma forma de agir que, inclusive, não é nem criada por ele, O Nixon usava muito isso na política externa, que era a teoria do louco, que você disse. E é isso mesmo, você parece um grande louco, você blefa, e aí você conquista algumas coisas com base nisso. Mas isso tem limites, Pelo menos até hoje na história isso teve limites. Essa teoria do louco, ela vai te tirando a credibilidade, enfim. Neste caso especificamente, a admiração Putin-Trump não é desse governo. Ela é uma admiração que existiu no primeiro governo Trump. Todo mundo sabe que os Estados Unidos estava lá sofrendo quando Trump deu vacinas para a Rússia, por exemplo, Sofrendo com a Covid. Então, assim, existe uma certa admiração entre eles que não é deste governo de história. Tanto que a suposta solução proposta por Trump não é uma solução coisa nenhuma. Quer dizer, você invade um país que tem uma soberania, que é a Ucrânia, e aí você diz, não, a nossa proposta de paz é o seguinte, entrega lá metade do seu país que foi invadido assim. Aí tá tudo certo. E tá tudo certo. Por isso mesmo que o Macron convocou agora uma reunião ali entre os líderes europeus para que a Europa possa reagir. Por quê? E isso me parece bastante difícil de ser compreendido no imaginário brasileiro, Até porque os nossos mais recentes líderes têm em comum essa posição com Putin e com Trump, que é uma posição iliberal.
que é não entender quais são os valores liberais, de acordo com Locke, assim, né? Valores liberais de respeito ao ser humano, à soberania, à separação da igreja do Estado, né? Tanto o Bolsonaro quanto o Lula também têm essa posição muito mais semelhante com Putin e com Trump neste sentido, de achar que está tudo bem você entregar uma parte do seu território que foi invadido, atropelar sua soberania e assim você resolve uma paz. Não, porque se eu sou a Polônia, porque se eu sou qualquer outro país europeu, eu sei que amanhã o Putin pode estar na minha porta. E é isso que vai acontecer. Né? O Putin não tem limite. Né? Eu gosto muito da Angela Merkel, mas acho que ela errou demais ao achar que, tratando o Putin como um normal, como um de seus pares, ela o empoderou de tal forma que ele hoje está como está. E aí é exatamente isso que vai acontecer. Se você não dá um limite ao Putin, hoje é a Ucrânia, amanhã é qualquer outro país que está ali nessa divisa. E é isso que incomoda tanto, é por isso que a União Europeia está ali tentando ver de que forma ela pode ajudar a Ucrânia. Porque isso é uma questão... Quem viveu guerras, os povos, se você vai e conversa com as pessoas, você sabe qual é esse sentimento. Esse sentimento de invasão, de não ter limite. A gente não tem muito essa noção aqui, né? Então a gente acha que, não, é o Zelensky que está fazendo birra. Gente, é um país que foi invadido. É assim, tenta se colocar nesse lugar, né? A Argentina entra aqui, leva o Rio Grande do Sul, leva a Santa Catarina, leva o Paraná e você diz, bom, para entrar no acordo vocês entregam os três. É só um pedacinho. Né? Só um pedacinho. Quando a gente está advogando, às vezes a gente coloca assim, né? Que o Poder Judiciário não pode permitir que se premie a própria torpeza. É um pouco isso, né? A Rússia ela invade a Ucrânia, ela adquire ali territórios, aí ela começa a sofrer dificuldades na guerra, não funciona mais para ninguém. E, de repente, não, olha que brilhante, devolve uma parte, a outra parte fica para você que tá legal. Não, você está premiando aquele que começou aquela guerra. Isso não pode ser permitido sob exatamente o que a Ellen colocou. Isso vai voltar a acontecer, porque na cabeça daquele que promoveu tudo isso, foi positivo. Ele saiu ganhando. Então, ele vai fazer de novo. E a comunidade internacional como um todo vai se enfraquecer. A ordem mundial se enfraquece. Então, vocês vão me desculpar, mas mais uma vez, assim como na pauta anterior que a gente estava falando do grande resort da faixa de Gaza, isso não é uma proposta razoável, isso não é uma proposta factível. E, mais uma vez, a gente vê o tamanho do problema que a gente enfrenta, e isso não é exclusivo ao Brasil, é no mundo todo, da falta de solução e da falta de um diálogo profundo sobre questões da humanidade.